Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Neste canal nós tratamos a economia como ciência e aqui nós fazemos divulgação científica de economia. Nós não temos nenhum comprometimento ideológico. Aqui é realmente economia positiva, mostrando a economia normativa. O que é isso? Eu estou mostrando a teoria econômica. Se vocês têm dúvida, vocês podem ver alguns vídeos anteriores. Vai ter gente me chamando de comunista, vai ter gente me chamando de austríaco, vai ter gente me chamando de neoliberal, vai ter gente me chamando de desenvolvimentista. O que eu sou apenas um economista que gosta muito de economia positiva e eu sou muito chato, certo? O objetivo deste canal é desmentir opiniões que parecem economia, que se transvestem de economia, mas são apenas jargões ou financeiros ou políticos. Ou apenas erros. Né? O seu José Cobori, professor de finanças e trabalhou no mercado financeiro e formado em marketing, ou seja, ele não é economista, pelo menos pelo currículo público, e procurando o nome dele no Corecon, não procurei em todos os Corecons, procurei em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, não encontrei o seu José Cobori como economista, então ele não é economista. O seu José Cobori dá muitas opiniões sobre economia e de um ar bem, por mais que ele não goste, um ar muito Faria Lima, né? Roupa social, bem tranquilo, fala mansa. Ele parece ser uma pessoa muito boa, muito tranquila e uma pessoa bem intencionada. Só que, no vídeo que nós vamos reagir hoje do canal dele, seu José Cobori, por favor, se você quiser derrubar este vídeo, converse comigo antes. Se você quiser dar o strike, pode dar o strike. E a vida é assim, certo? Mas, converse comigo antes. O seu José Cobori, ele tem muitos vídeos em que ele fala de dívida pública, que existe um grande capital que quer que haja austeridade no Brasil para evitar o desenvolvimento, que são as potências centrais. Isso, se eu não me engano, ele está fazendo graduação, pós-graduação, doutorado, não sei, em filosofia. Tá, mas ele tem uma formação muito boa de finanças, ele trabalhou com finanças, tal, é professor da área de finanças, e este é o problema fundamental. As pessoas que entendem de finanças acham que entendem de economia, só que economia é superior, né, ontologicamente, no campo científico do que finanças, porque finanças é uma técnica que mistura algo, mas que está aderido à economia. Os modelos de finanças que o seu José Cobori aprendeu ao longo da vida para trabalhar e ganhar dinheiro no mercado financeiro e se valer da exploração do capital, que agora ele diz que existe no mercado financeiro, se valer naquela época, ele aprendeu esses modelos muito simplificados, modelos econômicos complexos, modelos econômicos chatos, modelos econômicos redundantes, e agora ele combate no seu canal do YouTube, né, agora como professor, no YouTube, ele os combate num campo mais à esquerda, mas não combatendo a economia. Ele assume os modelos financeiros como a realidade, coisa que não são, coisa que eu brigo aqui muito neste canal, que vocês diminuem muito a realidade a modelos a fim de instrumentalizá-la e poder utilizar para seu rico dinheirinho. Aí depois surgem pessoas no mercado financeiro que se passam a defender regulação, passam a defender uma série de coisas, passam a falar que o mercado financeiro é por exploração, a partir de simplificações muito pueris de mundo. Porque essas pessoas veem esses modelos, são pessoas bem intencionadas e acham que esses modelos financeiros são a realidade econômica. Então, muito bem, nós vamos tratar desse vídeo do seu José Cobori, mas eu quero dizer para vocês, está tudo errado, tá? Curtam, compartilhem, considerem se tornar-se membros, e eu tenho também o nosso curso Economia para Finanças, em que eu explico o nosso curso Economia para Finanças da Hotmart, em que eu explico as bases dos modelos financeiros, né, dos ativos, do que você deve olhar do ponto de vista da teoria econômica, para fugir desses discursos rasos de modelos. Né? Agora não falando apenas do seu Zé Cobori, mas até contra bitcoiners, até contra austríacos, até pessoas que se dizem austríacas, pessoas que se dizem trabalhistas, pessoas que se dizem keynesianas. Tá? Na internet você tem que entender, não há profundidade alguma. Tá? Muito bem. Vamos ao próximo. Vamos ao react do vídeo. Bem, pessoal, o vídeo é esse aqui, tá? Déficit fiscal é realmente um problema. É do canal do seu José Cobori, tá? Curtam e se inscrevam lá no canal dele. É sempre bom ouvir a opinião de pessoas do campo das finanças e do marketing. É muito bacana, né? Você saber mais coisas de mercado, né? Porque economia é inútil. Né? A ciência econômica é inútil. Bacana é marketing, é finanças. Tá, vamos lá. Cobori, parabéns pelo seu trabalho, admiro muito o seu canal. Cobori, toda vez que você ouvir... Eu só vou pôr aqui, ele tá recebendo a pergunta, tá? Eu vou passar a pergunta do cara. E vamos lá. E aí eu vou pôr em 1.5, porque
para ser mais rápido, tá? Vamos lá. Tô fazendo tudo ao vivo aqui. E se a Vamos gastança lá. realmente impacta nisso? Bem, acabou que pessoal, não se esqueçam de se identificar de onde vocês estão falando, tá? Mas essa pergunta do risco fiscal sempre surge, né? Esse discurso da austeridade fiscal, que a taxa de juros é alta. Você pega todos esses economistas do mainstream, né? Eles falam isso, que o risco. Aqui é a primeira falsidade, tá, seu Dr. Koburi, MBA Dr. Koburi, eu não sei como lhe tratar, mas professor Koburi. A primeira falsidade. Austeridade fiscal é o mainstream econômico. Não é, seu Koburi. Não é, não é. Aí é uma coisa que as pessoas têm que entender, para quem não é economista, é o seguinte. Ele vai até falar de escola austríaca mais pra frente. Ele vai falar agora de escola austríaca. Eu vou deixar ele falar. Fiscal, que é a gastança. Obviamente, gastança, quando você fala gastança, o próprio nome gastança tem um tom pejorativo. Gastança é quando você está gastando de forma errada. Então, obviamente, ninguém é a favor de que o Estado gaste de forma errada. A gente ainda gasta muito mal dinheiro. O dinheiro tem que ser gasto de uma forma mais eficaz, né? Não pode haver desperdício de dinheiro, obviamente, não pode haver corrupção, não pode haver desvio. Então, o Estado tem que gastar melhor. Esse é um ponto que, obviamente, ninguém é contra isso, né? A gente tem que gastar, assim como a gente gastaria o nosso dinheiro, a gente não sai desperdiçando, né? Pagando mais caro em coisas que a gente consegue comprar mais barato, desperdiçando dinheiro. Então, obviamente, o Estado precisa gastar melhor. Né? Isso é indiscutível. Mas a grande questão da discussão sobre economia não é nem se está gastando bem ou mal, é que ele não pode, teoricamente, gastar mais do que arrecada, e aí vem essa discussão do superávit primário, do déficit fiscal, e aí são discussões um pouco mais teóricas, né? Então, quando a gente entra nesse campo, que eu tenho falado, e para quem me acompanha ultimamente, você pegar as duas maiores potências econômicas do mundo, que é os Estados Unidos e a China, eles têm déficit fiscal há 40 anos, ou seja, há 40 anos eles gastam mais do que arrecada. E aí existe sempre a comparação, né? Você pega esse pessoal, eu estava falando lá dos econocoaches, né? Das críticas ao Drex, né? Ao PIX. Então, quando você tira esse pessoal da escola austríaca, infelizmente eles dominam aqui a internet, né? Aí você tira esse pessoal da escola austríaca, né? Os anarcocapitalistas, quando você tira eles da sala e fica só os adultos, existe uma discussão entre o liberalismo, né? Que defende. Bem, primeiro, vamos. Vocês viram o que ele falaram, né? Primeiro ele falou que a austeridade fiscal é. Que a austeridade fiscal é, tá? O mainstream. Não é. Tá? E eu vou falar uma coisa pra vocês. E aí ele fala agora no final que a escola austríaca é contra o déficit. Não é, não é. Rothbard pode ser muito mais crítico, mas a Hayek e Mises não são contra o déficit do governo em si. O problema é a estrutura da dívida pública e o efeito Cantillon. O efeito Cantillon é para monetária, evidentemente. Só que ele também pode ser gerado o transferência de renda, que é análogo ao efeito Cantillon, principalmente em economias de moeda fiat como hoje. Tá? Muito bem. Então, o problema não é o déficit público. O problema é a qualidade do déficit, até para Mises e Hayek. Evidentemente que se houver uma guerra, se houver uma fome, é necessário que o Estado tome esse empréstimo. E eu vou dizer outra coisa. A escola austríaca prefere dívida pública à senhoriagem. Se não há o fechamento do orçamento público, evidentemente que é necessário, sim, dívida pública. A dívida pública não pode ser estrutural, não pode ser modelo de desenvolvimento. Tá vendo? Então a escola... Mas, bicho, nem Keynes entendia a escola austríaca como modelo de desenvolvimento, entendia a dívida pública como modelo de desenvolvimento. Nem Lord Keynes defendia isso. Leiam a teoria geral. Ele entendia que os ciclos econômicos poderiam ser combatidos via aumento da demanda agregada, que poderia ser feito por déficits públicos. Mas por multiplicador keynesiano, assim que o Estado pudesse retirar a medida anticíclica, que é o maior gastança, assim que o Estado tirasse esses incentivos anticíclicos, o multiplicador keynesiano, ou seja, esse gasto original via dívida, esse gasto original via dívida, permitiria que a economia se ativasse e depois isso seria repago via tributos. Ou seja, nem Keynes defendia déficit público estrutural. O que é isso? Economia sempre em déficits cada vez piores. Ele vai falar depois que Estados Unidos e China fazem isso. Não fazem. Não fazem. E o mainstream não defende déficit zero, ou seja, que a arrecadação, ou que a gente pode usar a receita, porque a gente vai usar notação keynesiana nesse vídeo para rebater o Kobori, que eu não vou usar nem escola austríaca, senão seria um massacre, que receita teria que ser igual a gasto. Ou seja, tudo que o Estado arrecada teria que ser igual a tudo que o Estado gasta. Que quando você tem isso, você tem déficit zero. Quando você tem receita maior do que o gasto, você tem superávit. Quando você tem receita menor que o gasto, você tem déficit. O seu José Koburi está falando que o mainstream entende que a receita tem que ser maior que o gasto. Que você tem que ter superávites fiscais permanentes.
Não, você está confundindo uma coisa, seu Cobori. E depois, na própria pergunta do cidadão aí, ele disse que por que os juros, essas coisas. Veja, já é uma confusão do diabo que os financistas fazem. Juros é uma variável monetária. Monetária. É política monetária. O gasto do governo é fiscal. Fiscal e monetária são coisas distintas. Evidentemente que elas são comunicantes. Eu já dei esse argumento e dou de novo no vídeo da MMT. É como se você tivesse o sistema cardíaco, em que o coração, as veias, o sangue, toda essa pataquada, e você tem o sistema respiratório, os pulmões e tudo mais que eu nem sei. Muito bem. O sistema, a parte monetária, ela pode ser os pulmões, pode ser a traqueia, pode ser a laringe, sei lá o que precisa. E a parte fiscal são o sangue, as veias, tudo. Uma precisa da outra. Uma precisa da outra. Mas elas são coisas distintas. São coisas distintas. Mas muito comunicantes. Muito necessárias. Uma a outra. Tanto que um problema fiscal vai gerar sempre um problema monetário. Quando a política fiscal está ruim, ou você gera armadilha da liquidez, em que você tem muito mais dinheiro do que você precisa, a economia não anda, ou quando você tem uma política fiscal ruim pelo outro lado, quando você tem armadilha fiscal, em que as contas do governo estão tão ruins, mas tão ruins, que a autoridade monetária ou o preço do dinheiro é dado apenas pelo preço da dívida. E o Estado precisa fazer ou senhoriagem, ou ele não tem capacidade de manutenção do seu próprio gasto, ele não tem capacidade de exercer a sua capacidade fiscal. E isso destrói o sistema de preços. Por exemplo, Argentina, Turquia, Brasil, década de 80. O problema fiscal e o problema monetário, a política fiscal e a política monetária têm problemas em comum e são quase uma amálgama, certo? Mas são coisas distintas. Quando você fala juros e fala já da política fiscal, você já está partindo do princípio de armadilha fiscal. Se o risco do governo, aí ele vai falar mais pra frente, se o risco do governo dá o preço da dívida pública, é porque você tem armadilha fiscal. Porque quando você não tem armadilha fiscal, a dívida pública é tomada a preço de mercado. Qual é o preço de mercado? Taxa base de juros. Que é a taxa base de juros no Brasil? Selic. É isto. É isto. A taxa base de juros é dada pela monetária. No Brasil você tem alguns problemas quanto a Selic, porque os títulos de dívida pública no Brasil são pós-fixados. Isso é um problema sério. Mas, se você está falando, como o seu Coburi vai mostrar até um estudo, de que, olha, o risco do governo, o aumento da dívida, não influencia quanto de dinheiro ele vai pagar pelos juros. Sim, não influencia. Não é para influenciar. Não é para influenciar. A não ser que você tenha um problema fiscal. Se você não está em armadilha fiscal, ou se você não está entrando em armadilha fiscal, e entrar em armadilha fiscal já é estar nos primeiros estágios dela, não influencia. Mas por que o seu José Coburi acha que isso é uma grande novidade? Que isso é uma pedra filosofal? Que tem que ser contada aos quatro cantos? Que as pessoas têm que saber disso? Porque as pessoas que ele teve contato achavam que influenciava sempre. Por quê? Porque são financistas. Os financistas, o pessoal do mercado financeiro, o pessoal da Faria Lima. É lógico que, normalmente, né, tem pessoas muito inteligentes, tem prodígios lá. Mas a maior parte, como tudo na vida, a maior parte é mais técnica, né? Não quer saber muito teoria. A maior parte acha, fala, pô, a dívida pública subiu, o juros vai subir. Não é assim. Você tem que ver se você está em armadilha fiscal. E tem o problema também das expectativas nacionais, que é outra coisa. Né? Outra coisa não, é a cereja do bolo. Mas não tem nada a ver. Por quê? Porque quando ele fala, não, porque o mainstream defende a austeridade. Bicho, a austeridade é um movimento, é uma resposta fiscal e monetária a um problema fiscal já estabelecido. Sabe onde houve austeridade fiscal pela última vez estabelecida pelas potências centrais, como diria o seu José Coburi, pelas potências centrais do capitalismo? Sabe onde houve isso pela última vez? Itália, Portugal, Espanha e Grécia. Pô, países colonizados, né? A crise do euro. Eles tiveram um problema fiscal, porque eles não têm política monetária independente, eles não conseguiram resolver isso aí. Veio a Troika, né, com o FMI, mais o Banco Central Europeu, mais algumas outras autoridades internacionais monetárias que eu não me recordo, vieram e falaram, ó, você tem que cortar isso, cortar aquilo, porque você tem que cortar o gasto para você caber o orçamento dentro do fiscal, para você, já que você não tem nem política monetária própria, para você ter capacidade de solvência. Isso é outra coisa, bicho. Isso é movimento de austeridade.
Mas eu desafio o seu Cobori a achar dentro dos economistas neoclássicos, que ele vai falar de neoliberalismo. Neoliberalismo é uma forma de chamar os neoclássicos, né? A síntese neoclássica em economia política. Eu desafio acharem quem fala que o Estado em situações normais não pode ter uma dívida pública. Os manuais do FMI dizem que 2% está tranquilo, normalmente. Você tem que olhar aí a tendência de RG. Né? Se a receita está muito menor que o gasto, você tem que ir consertando, tem que ter plano de longo prazo, tal, para você ir consertando, cortando o gasto, para você conseguir ter um colchão e ir resolvendo o problema do estoque da dívida. Mas não há em lugar nenhum, nem na escola austríaca, provavelmente tem depois de Rothbard, mas estou falando na escola austríaca absorvida pela academia. Não há em Mises, não há em Hayek, não há em Milton Friedman, não há em nenhum liberal, em nenhum austríaco, a não ser Rothbard para frente, porque eu não li realmente essa parte, mas não há na escola austríaca já cristalizada, Menger e Mises, Hayek, os monetaristas em Chicago, não há esse negócio de austeridade fiscal permanente. Às vezes é preferível ao Estado dívida do que senhoreagem. Dívida do que asfixiamento da produção real, da economia real, com aumento de tributação, para momentos muito específicos. Então, o seu José Cobori está falando, não, porque os liberais querem sempre austeridade, mas o problema é a qualidade do gasto. Sim, bicho, o problema é a qualidade do gasto. O problema é a qualidade do gasto. O problema é a qualidade do gasto na sua teoria de Estado. Porque, evidentemente, um austríaco, nem Mises nem Hayek, vai achar que você tem que sair por aí construindo estrada. Muitos de Chicago vão achar que não também, mas outros, seu Cobori, muitos liberais estão mais à esquerda que você. A diferença é que eles sabem economia. E eles sabem o que é qualidade do gasto. Não é só construir rodovia e ferrovia. Defende muito isso aí, o neoliberalismo, né, defende muito isso aí, e em geopolítica eu tenho explicado que por que eles defendem muito isso aí, capitaneado, né, pelos Estados Unidos, desde a ascensão do neoliberalismo, né, de pregar essa austeridade fiscal dos países periféricos, né, do capitalismo periférico, não do capitalismo, o capitalismo central sempre tem déficit fiscal, né, eles pregam a austeridade fiscal. Sim, mas aí tá muito errado uma coisa aí também, que eu já tratei, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. A síntese neoclássica, e se vocês acham que eu estou usando a própria terminologia liberal, assistam às aulas da professora, mestre, Maria Conceição Tavares. Está aqui no YouTube da Unicamp, aqui da Unicamp ou algum instituto da Unicamp, aqui no YouTube. Assistam essas aulas que ela trata de economia política. Ela é fundadora do PT. Ela era, né? Faleceu, que Deus a tenha. Ela era fundadora do PT. Ela era uma... Eu não sei o que ela se determinava como comunista, como trabalhista, não sei, mas ela é uma esquerdista histórica. E eu tenho muito respeito e admiração por ela, porque, bicho, aquilo ali, eu não concordo com as posições políticas no sentido de o que fazer tendo tudo aquilo, mas aquilo ali é muito bom, é muito bom, é muito interessante. A mestre Maria Conceição Tavares, procurem, quando ela estabelece a síntese neoclássica, ela fala que a síntese neoclássica é o neoliberalismo. O neoliberalismo do ponto de vista de ação política. Que a síntese neoclássica é a base onde a ação política do neoliberalismo se estabelece. Tá? Muito bem. Em que momento isso acontece? O consenso de Washington e o tal. A síntese neoclássica começa após 1971 a ter ação política. Pós 1971, porque foi quando Keynes, o modelo keynesiano, e por consequência o padrão ouro, acabaram. Por quê? Estagflação. Inflação. Por quê? Porque a receita porque o Estado estava muito endividado, até o Estado americano estava chegando num problema quase de armadilha fiscal, a receita tinha uma posição ruim em frente ao gasto, você não conseguia. O Estado estava tomando muito crédito, você tinha o problema do padrão ouro também, você tinha um asfixiamento de crédito. Tem um livro do Milton Friedman muito bom sobre isso, e tem as aulas da dona Maria Conceição Tavares. Se eu falei Mariana Chauí em algum momento, é Maria Conceição Tavares. Na minha cabeça eu confundo os nomes, eu sei que são pessoas completamente diferentes, vocês me perdoem. Mas a dona Maria Conceição Tavares, ela fala a mesma coisa que Friedman fala. Tá? O livro de Friedman é posterior, inclusive. Mas ela fala muita coisa que Friedman fala no livro Episódio Seminais de Dinheiro. E é o seguinte, o problema é
não havia capital suficiente para tocar os estados do Atlântico Norte. Né? Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha Ocidental à época. Tal. Não havia dinheiro suficiente para tocá-los e para a capacidade de reinvestimento, a necessidade de reinvestimento no setor privado. Ou nas áreas que demandavam desenvolvimento. Então, o keynesianismo chega no seu colapso. E a síntese neoclássica, com influência importantíssima de Mises e Hayek, que o doutor, mestre, marqueteiro Kobori vai falar que não é importante. Aí, desculpa, seu Kobori, eu não sei se na pós-graduação ou no MBA que o senhor fez sobre finanças, se o senhor já ouviu falar de HPE. Procure o que é isso, tá? Procure qualquer manual de HPE. Ouça as aulas da dona Maria Conceição Tavares sobre história do pensamento econômico, tá bom? Que ela vai chamar de economia política, tá? São coisas distintas, na síntese clássica são bem distintas, mas para a dona Maria Conceição Tavares são mais ou menos a mesma coisa. Quando há estagflação, seu Kobori, as reformas necessárias aplicadas nos Estados Unidos e na Inglaterra é austeridade. Não é. Seu Kobori, você já ouviu falar do Volcker? Seu Kobori, você já ouviu falar da dona Margaret Thatcher? O que ela fez no Reino Unido? As greves que aconteceram lá? O neoliberalismo, como vocês chamam, mas na verdade a aplicação política da síntese neoclássica, foi aplicada primeiro nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido no começo da década de 80. Na Inglaterra, do meio pro final. Primeiro foi aplicado lá. Gente, o que quebrou a América Latina? Que depois veio o FMI, veio a Troika, para falar que a América Latina teria que fazer austeridade na década de 80. O que quebrou a América Latina? Um camarada chamado Volcker, que eu não sei se é assim que escreve o nome dele, ele me coloca a taxa de juros americana a 20% ao ano, em dólar. Por quê? Para resolver os problemas de 30, 40 anos de keynesianismo. Pela teoria da neutralidade monetária. Aí você só fica um nível de preço maior e com o salário e produção anterior. Você sabe disso, seu Kobori? Você já ouviu falar disso? Você já leu sobre isso? Como na sua tese, seu Kobori, de que o neoliberalismo é para destruir as nações periféricas, como na sua tese isso encaixa Margaret Thatcher e Volcker nos Estados Unidos? Ronald Reagan e tudo. As reformas liberais que você fala que foram estabelecidas para destruir as nações periféricas, as nações periféricas já haviam sido destruídas por culpa do excesso de crédito internacional, pelo juros baixo internacional na década de 70, que gerou um endividamento, que é justamente o que o senhor fala que o Estado tem que fazer para investimento público em grandes obras, que é justamente o que o senhor fala que deve ser feito, e que foi justamente o que a ditadura militar, principalmente Geisel, fez. E depois o Estado quebrou, o Brasil quebrou. Tivemos 1 década e meia perdida. E a dona Dilma tentou fazer a mesma coisa. E tivemos mais 1 década perdida. E você está falando que isso é culpa do capitalismo internacional, que primeiro fez isso na sua própria carne? Eu não estou defendendo os neoliberais, eu estou dizendo o seguinte, isso não entra na realidade. Se o senhor tiver uma resposta... Não, veja, é porque isso aí é psyops. Eles fingiram que fizeram isso primeiro nos Estados Unidos, mas são todos atores bem pagos. A greve dos mineiros de carvão e dos sindicalistas no Reino Unido nunca aconteceu. Todo o movimento rock do Reino Unido, da Escócia, principalmente da Escócia, depois, na década de 80 para frente, em resposta às políticas culturais, uma resposta cultural às políticas econômicas da dona Margaret Thatcher, tudo isso aí é mentira. O impacto cultural das reformas neoliberais no Reino Unido são mentira. Porque ou o Reino Unido é periferia global, segundo o senhor Kobori. Volcker nunca existiu. 20% ao ano em dólar nunca existiu, né, seu Kobori? Sabe por quê? Esses modelinhos que vocês aprendem em finanças vêm sem HPE. Esses modelinhos para vocês lerem autores em finanças, agora não estou falando do seu Kobori apenas. Vocês também. Vêm sem HPE. E vocês não querem ler o autor, vocês não querem ler a aula. Quando eu falei Maria Conceição Tavares, muitos de vocês torceram o nariz. Não estou falando pra vocês casarem com ela. Todo respeito a ela também. Não estou falando pra vocês terem colocarem como guru, mas ouçam o que as pessoas têm a dizer. Ouçam o que o seu Kobori tem a dizer. Mas se perguntem. Seu Kobori, então, se o neoliberalismo
é um movimento contra a periferia global. Por que isso foi feito primeiro na Inglaterra? Por que isso foi feito primeiro nos Estados Unidos e no Canadá? A austeridade fiscal, seu Cobori, que o senhor diz, foi feito no Brasil e na Argentina por um único motivo. Hiperinflação. Causada por quê? Senhoriagem. Qual é o nome disso aqui? Impressora. Quando o FMI veio aqui na década de 50, aqui não, no Brasil, na década de 50, por conta da senhoriagem que o seu JK fez, oh, que coincidência, José Cobori e Juscelino Kubitschek, ambos JK, mas eu tô falando do seu Juscelino Kubitschek, que o seu Juscelino Kubitschek fez para construir Brasília e toda a base do plano de metas, a impressão de dinheiro, a senhoriagem, o FMI veio no Brasil na década de 50. Isso já era neoliberalismo, seu Cobori? Ou a realidade se impõe que política fiscal é executar o orçamento. Isso aqui é gasto, seu Cobori. Orçamento é gasto. Só que para você executar o orçamento, você tem que ter receita, seu Cobori. A receita vem de impostos e também de dívida pública. Se impostos não conseguem pagar o gasto, ou seja, executar o orçamento, você se endivida. Se você não consegue mais se endividar porque ninguém está emprestando ou o juros está proibitivo, você faz um negócio chamado senhoriagem, que é emitir meio circulante diretamente para financiar gasto. O que isso aqui faz? A destruição. Agora vamos voltar ao vídeo. O capitalismo periférico. Por que eles pregam essa austeridade fiscal para o capitalismo periférico? Justamente porque eles não querem que as nações, que a gente chama o capitalismo periférico, é o capitalismo central e o periférico. O periférico é aquele que se industrializa em produtos low-tech, ainda exportam só matéria-prima e produtos de baixo valor agregado, porque o capitalismo central precisa, né, que o capitalismo periférico exporte esse tipo de matéria-prima e de produtos de baixo valor agregado, para que ele possa comprar isso do capitalismo periférico e ele não precisa produzir e foque a sua produção na fronteira tecnológica, produzir produto. Isso é a maior... Cara, vocês sabem por que o acordo Brasil, Mercosul e União Europeia não passa? Você sabe por quê? Parece que vai passar agora, mas isso aí também sempre fala, agora vai, nunca vai. 172 horas também, uma palhaçada. Sabe por que isso não acontece? Porque o lobby do setor agropecuário na Europa impede. Eles não querem concorrência com o setor primário da economia brasileira. Qual é a maior pauta de exportação do Brasil para os Estados Unidos? Segundo o senhor Cobori, seria minérios, seriam soja, grãos, carne. Não, não é. Qual é a maior pauta de exportação do Brasil para as economias centrais? Economias centrais, a saber, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Japão. Qual é a maior pauta de exportação do Brasil para os Estados Unidos? Aviões e autopeças. Mas o Cobori falou que é low technology because, porque eles querem o controle do capital. Então, adere aos fatos, seu Cobori? Não adere. A maior pauta de exportação do Brasil para os Estados Unidos era aço também, mas agora as empresas foram muito lá. Mas também produtos metalúrgicos, que não é low-tech, produtos de autopeças e produtos e aeronaves. França, Alemanha e Reino Unido, você tem bastante agro, só que também você exporta bens acabados. Você também exporta bens com alguma manufatura. Não tanto quanto para os Estados Unidos, mas você, até porque tem a cadeia Inter, né, essas empresas que exportam no Brasil, só que você exporta também produtos com alguma manufatura. Sabe qual nós somos mais dependentes para exportação apenas de commodities, seu Cobori? Sabe quem? Quem não importa a tecnologia do Brasil, nem que a vaca tussa, seu Cobori? China. Seu Cobori, pela sua definição, a China é potência central do capitalismo? Não. Não, se for pela sua, tá errado. Não é. Não é potência central. A não ser que você está confundindo potência central com grande potência econômica. Isso é diferente. Mas você não abriu nenhum manual de HPE também. Bem, a China só importa produtos de baixíssimo valor agregado,
Ou é que o petróleo tem grande valor agregado, né? Mas por complexidade industrial, esse tipo de coisa, né? Produtos primários, não minerais também, né? Fora o ferro também, que é um produto mineral, mas para tirar o petróleo. A China. A China é potência central do capitalismo? Não, não é. Não é. Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Japão importam, os Estados Unidos principalmente, mas Reino Unido, França, Alemanha e Japão importam muito produto acabado brasileiro. O Brasil praticamente só consegue exportar produtos acabados para eles. Para eles. Aí fica difícil, né, seu companheiro? Aí fica difícil. Fica difícil. De alto valor agregado, né? De alta tecnologia, uma indústria de complexidade, né, tecnológica e econômica, que é dali que eles traem o maior retorno. Só que para ele poder focar nisso, ele precisa de países, né, produzindo. Veja que isso não tem aderência na realidade. E veja como vocês, ouvindo ele falar isso, vocês nunca conseguiram gramaticalmente dizer como isso não tem aderência na realidade. Isso não tem aderência na realidade. Todos vocês sabem que França, Polônia, o próprio Estados Unidos, a Inglaterra também, o que ela está sendo na União Europeia, não querem tratados com o Brasil para permissão de maior exportação de produtos agrícolas. Com a Argentina também. Eles não querem produtos agrícolas. Eles não querem, porque eles têm interesse de manutenção da sua própria indústria agrícola, por mais cara que seja, ineficiente que seja comparada à brasileira. Qual é a pauta de exportação dos produtos americanos para a China hoje? Parecida com a brasileira. Os Estados Unidos exporta em volume, mas evidentemente os Estados Unidos tem muito mais coisa, mas os Estados Unidos exporta muito mais produtos agrícolas para a China do que o Brasil. Os Estados Unidos é um dos maiores produtores de soja e de milho do mundo. Os Estados Unidos é um dos maiores produtores de carne do mundo. Seu Kobori, o que você está falando do modelo de exploração internacional, divisão do trabalho, isso que você aprendeu em alguma aula de filosofia marxista aplicado ao comércio internacional, em algum curso que o senhor fez, não tem aderência, bicho, com o relatório financeiro. Duvido que o senhor tenha lido Krugman. Duvido. Até porque Krugman é neoliberal, né? Duvido que o senhor tenha lido Krugman. Mas a forma de exploração da divisão internacional do trabalho hoje, né, utilizando teoria comunista em cima de Krugman, hein, é através das cadeias internacionais, das multinacionais que se estabelecem em países com o menor custo do capital-trabalho e ali reexportam para suas matrizes. Ou seja, o que o senhor está falando de que o investimento é podado pelas grandes potências porque querem que você só invista em agronegócio ou menor valor agregado, isso não tem aderência na realidade. Os Estados Unidos é um dos maiores importadores de produtos prontos do mundo. Por quê? Porque eles utilizam os países periféricos para a produção dessas indústrias. E para só montar nos Estados Unidos. Quem faz o que você está falando que é a exploração do grande capital? A China. A China, bicho. Para eles esses produtos de baixo valor agregado e matéria-prima, exportar matéria-prima. Então nós somos um catálogo periférico. Como ele precisa que esses países fiquem nessa situação de continuarem sendo periféricos, eles pregam austeridade fiscal. Por quê? Porque se esses países periféricos adotarem austeridade fiscal, eles não vão ter como investir no desenvolvimento da sua economia, né? Que é um investimento. Então, o termo que ele está falando, austeridade fiscal, não existe. Não existe. Não existe. Para esse momento, não. Austeridade, medidas de austeridade são aplicadas, estou falando dentro do ferramental econômico, elas são aplicadas em momento de crise fiscal. Hoje, não há país no mundo que entenda que Brasil tenha que ter austeridade, porque o Brasil não está em crise fiscal, plenamente. Mas o Brasil tem política monetária, contracionista e política fiscal meio paradoxal, justamente para evitar que se entre numa crise fiscal. Por quê? Porque a estrutura da dívida, a estrutura produtiva brasileira e a estrutura de gasto do Estado brasileiro é muito fácil de você entrar em crise fiscal. Para evitar maiores austeridades, você tem uma política fiscal mais ortodoxa. Política fiscal ortodoxa não é austeridade. Ah, Léo, é diferença nominal. Não é. Bicho, política de austeridade é congelamento de salário de funcionário público. Política de austeridade é moratória no pagamento de pensões e aposentadorias. Política de austeridade é fechamento de quartel, é fechamento de escolas por um período para economizar na comida distribuída
no primeiro caso, aos soldados e oficiais, no segundo caso, às crianças. Austeridade fiscal é proibir a quantidade de impressão de papel em repartição pública. Austeridade fiscal é miséria. É fazer miséria na economia. Bicho, nós não temos austeridade fiscal no Brasil e ninguém propõe austeridade fiscal no Brasil. Não é desde o Plano Real. É desde a crise da dívida pública. É desde a moratória. Década de 80. Não há austeridade fiscal no Brasil. Austeridade fiscal não é ortodoxia. Austeridade fiscal não é uma política ortodoxa, mas eu digo, não é a ortodoxia da gestão da coisa, dos assuntos fiscais do governo num período que você não tem crise fiscal. Você não tem crise fiscal, não tem que você ter austeridade, porra. Não tem. Austeridade fiscal é uma coisa. Ortodoxia é outra. Ortodoxia não é regime, não é dieta. Não é você tomar remédio para emagrecer. Ortodoxia é você evitar comer pizza todos os dias. É você evitar comer hambúrguer todos os dias. É você evitar ficar sentado o dia inteiro. Ortodoxia são políticas saudáveis. É bom senso. Austeridade é o seguinte, bicho. Você vai jejuar durante 60 dias. Vai tomar aquelas canetinhas. Nós vamos cortar seu estômago. Austeridade é punk. Austeridade é intervenção mesmo. Vocês sabem o que é troika? Pega a imagem da década de 80. O pessoal da Troika do FMI vindo no Brasil fiscalizar em Secretaria de Educação Estadual. Austeridade é uma coisa, ortodoxia é outra. Ortodoxia é outra coisa. Você apenas ter um controle do estoque da dívida, um controle do fluxo do aumento, ou seja, os déficits, é uma coisa. E outra, bicho, o Brasil inventou superávit primário. Aqui não tem austeridade de maneira alguma. O que é superávit primário? Não existe. Primeiro que a forma que nós contamos o estoque da dívida pública no Brasil é jabuticaba. Que o Brasil anuncia que tem 90%, 70% de dívida pública. Só que o que é isso? Tem dois números, não sei se vocês já perceberam. Que o governo fala que é 80 e que o FMI fala que é 100. Por quê? Porque o FMI usa dívida pública bruta. São todos os títulos públicos já impressos. Que ainda não foram pagos, né? São todos os títulos públicos impressos a vencer. Dívida pública líquida é os títulos de dívida que estão no poder do público, ou seja, que não estão com o Banco Central. Só que isso não é pedalado, mas é uma economia bacana, é uma contabilidade engraçada de se fazer no mínimo, porque se o título de dívida pública está emitido, o Banco Central pode negociá-lo a qualquer momento. Ou seja, se você tem 70 de dívida pública líquida e 100% de bruta, ou seja, 30% da dívida pública está sob o poder do Banco Central, certo? Certo. 30% não, né? Se 70% se a dívida pública é equivalente a 70% do PIB e a líquida e a bruta é equivalente a 100% do PIB, 30 pontos percentuais estão com o Banco Central, certo? Certo. Mas você vai medir quanto? De 30 em 30 dias? Então o Banco Central faz leilão de venda nesses 30 dias e depois ele vai leilão de compra 15 dias. Não é assim. Então você tem que fazer líquida. Não tô falando que o Banco Central do Brasil faz isso, mas outros bancos centrais de países menos sérios que o Brasil podem fazer isso. Então você olha a bruta, você não olha a líquida. Porque a já emitida troca de mãos toda hora. Mas prova é que a Faria Lima, que os banqueiros estão nem aí pra austeridade, e a ortodoxia brasileira também é que nem o cristianismo brasileiro, é bem light, é porque eles se orientam por líquida. Nós nos orientamos por déficit primário. Gente, déficit primário, superávit primário não existe. Em qualquer lugar do mundo, superávit e déficit é já incluso o custo de carregamento. No Brasil, não. No Brasil, a gente se contenta com superávit primário, que é antes de pagar o carregamento da dívida, antes de pagar o serviço da dívida. Isso não existe, pô. Mas no Brasil se contentou com isso. Isso não é ortodoxia. E esse camarada aí, esse nosso querido amigo José Coburi, está dizendo que isso é austeridade. Que isso é austeridade. Seu José Coburi, austeridade é troika, é cortando merenda em escola pública. Isso é austeridade. Vamos lá. Estatal em ciência e tecnologia que leva uma nação para o outro patamar, esse patamar de caminhar em direção à fronteira tecnológica. Então, tem esse discurso da austeridade fiscal, tem um objetivo por trás disso, né, que é manter os países periféricos, né, para que eles não se desenvolvam. Porque os países, as grandes economias do capitalismo central, eles não têm essa preocupação com a austeridade fiscal. Então, até peguei aqui, vou pedir a edição. Gente, isso é mentira.
é mentira ou apenas falta de atenção com os fatos. A última vez que a Troika ou o FMI foi em algum país, não é nem a Argentina. Nem a Argentina tá passando por isso. Foi Portugal, foram os PIGs, né? Portugal, Italy and Greece, né? PIG, a sigla em inglês. Que foi fazer austeridade fiscal faz uns 14 anos, né? Entre 2010 e 2012. Foram fazer austeridade fiscal nesse país que eles estavam com crise da dívida pública soberana. Eles são periferia? Eles podem ser periferia da Europa, mas não são periferia do mundo. Vocês viram que todo esse discurso não tem aderência na realidade? Não tem. Não tem, não tem, não tem. Vamos lá. E, como eu disse, a austeridade fiscal, esses países centrais, né, que ele está chamando, Estados Unidos, Japão, até a China, no sentido de ser uma potência brasileira, porque o termo país centrais do capitalismo, nós não podemos incluir a China, porque a China estava com os países centrais do outro lado. Mas tudo bem, se a gente coloca que mas o seu José Kuburi não vai concordar, se a gente coloca que a China também se inclui nisso aí de ter déficit fiscal. A China tem déficit fiscal. Quanto? 2% ao ano. Absoluto. Quer dizer, não é que nem o déficit fiscal brasileiro, que é antes de pagar, né? Porque o que é o déficit fiscal primário? Não, eu devo 100, eu pago 50, eu pago 99, né, do que eu devo. Então, eu tive um déficit de 1, né? Eu gastei 100, paguei 99, tive um déficit de 1. Só que, amigo, você ainda tinha uma dívida de 100 em estoque. E os juros fez essa dívida aí para 115. Você está devendo no corrente e ainda o seu estoque de dívida está aumentando. Seu cheque especial está correndo. Seu cheque especial está correndo e o que entrou de salário esse mês foi 99 e você gastou 100. Então você vai juntar. Você tinha 100 de dívida, entrou 100, entrou 99, você gastou 100. Você ficou com 1 de dívida a mais os juros. Sim, isso aqui é secundário. O importante é o primário, o resultado primário. Ó, menos 1, tá bom. Gente, China e Estados Unidos não é assim. Quando a China deve 2%, é porque tudo que ela gastou, contando o que ela paga de juros da dívida, que é o cheque especial, vamos dizer assim, os Estados Unidos também, tudo isso entra quando eles divulgam primário e secundário, né? Se a gente pode usar secundário dessa maneira. Eles falam só déficit. É o resultado fiscal. No Brasil, não. O Brasil é pior ainda por causa disso. Nós temos superávit primário. E você tá falando que existe austeridade, que existe sentimento de austeridade no Brasil. Ah, gente, pelo amor de Deus. Colocar. E, obviamente, dar os créditos de um estudo de um economista. Agora nós vamos entrar no que eu quero. É muito interessante esse estudo, até vi ele junto com o meu amigo lá, Zé Márcio Rego, fazendo essa explanação sobre que a taxa Selic ela não é determinada pelo risco fiscal. Todo mundo fala, nossa taxa de juros é muito alta, e aí sempre tem, né, essa discussão agora na política fiscal, se tem esse risco fiscal aumenta, a gente tem que aumentar a taxa de juros, porque dado o maior risco fiscal do Estado, os investidores, para financiar o Estado, vão exigir uma taxa de juros maior. Né? E esse estudo do Demian Fioca prova que isso é uma falácia. Né? Então ele pegou aqui, ele colocou que a taxa Selic não é determinada pelo risco fiscal. Ele pegou aqui a fase de superávites primários da nossa economia de relação dívida-PIB, entre o ano 2002 e 2013, ou seja, 11 anos. Durante esses 11 anos, nós tivemos superávit primário em todos os anos, né? 3,2, 3,2, 3,7, 3,2, 3,9, e na média, no nível médio do superávit primário, a gente teve 2,9% em relação ao PIB de superávit primário, ou seja, a gente... Então, veja, vamos até ver se ele fala direito o que é superávit primário, vamos lá. Superávit primário, a gente teve 2,9% em relação ao PIB de superávit primário, ou seja, a gente gastou menos do que a gente arrecadou, a gente teve um superávit primário. E a nossa relação dívida-PIB... Pô, bicho. Ai, seu Cobori. Superávit primário não é gastar menos do que arrecadou. Superávit primário é o seguinte, é gastar menos do que se arrecadou, contanto que você não conte o gasto para pagamento de juros. Tá? Então não é isso. Superávit primário não significa que você gastou menos que arrecadou. Tá? Não significa. Primário não significa isso. Agora, muito bem. Esse estudo que ele está falando, eu não li o estudo, mas eu acredito que o estudo não seja sobre isso, porque esse camarada parece ser o economista, o cara citar o autor do estudo. Mas, gente, vou falar uma coisa para vocês. Isso é uma confusão que o Coburi tá fazendo, que é uma confusão que apenas políticos, webcomunistas, trabalhistas ou profissionais do mercado financeiro e de marketing, como o seu Zé Cobori, podem fazer. Os juros da dívida pública, e Selic não são a mesma coisa. Não são. Eles provavelmente são numericamente iguais, mas eles não são a mesma coisa. Léo, como assim? Não são. A dívida pública pode ser em pré-fixado, pode ser em pós-fixado. O pré é o seguinte, eu comprei o título de 10 anos e o governo vai pagar 10% ao ano durante 10 anos.
10%. Se a Selic for para 50%, se a Selic cair para -3%, se tiver juros negativos, não importa. Ele vai pagar 10%, porque está no papel. Muito bem, isso é pré-fixado. O pré-fixado é praticamente irrelevante no Brasil. Tá? Muito bem. No pós, você tem alguns índices, mas hoje você pode ter alguns índices, mas é IPCA+, ou Selic. O que quer dizer isso? O título da dívida pública brasileira, o Tesouro, o título de dívida Tesouro, né, emitido pelo Tesouro, não é que ele é Selic, ele utiliza um indexador para correção monetária do título. E o indexador de correção monetária do título pode ser pré-fixado. A correção monetária do título pode ser pré-fixada, que aí não seria um indexador, seria um juros pré-fixado, 10%, 5%, 30%, 50%. Por que as pessoas não fazem? Porque eu não sei quanto se 10% é muito daqui 20 anos ou não. Tá? Muito bem. O pós-fixado é que você sabe por qual indexador você vai corrigir, mas você não sabe o valor do indexador em si. Muito bem. IPCA é a inflação, o índice de inflação, que mensura a inflação através de cesta de consumo, que o Banco Central utiliza para suas metas de inflação. Muito bem. IPCA+, é um leilão dado pelo Tesouro. É um leilão. IPCA, eu vou pagar IPCA mais alguma coisa. Aí é um leilão, as pessoas vão entrando. Se o Tesouro tem que emitir 100 milhões de dívida pública em 100 milhões de títulos, certo? Em 100 mil títulos. Ele não está conseguindo emitir, ele não está conseguindo vender os títulos, está empacando no leilão. Ele começa a aumentar o preço. IPCA mais 5, ninguém quer comprar, pouca gente tá comprando, não tem liquidez, não tá saindo. IPCA mais 6, mais 7, mais 8, mais 10, mais 20, mais 30, mais 1000. E vai embora. Aí as pessoas compram. A Selic, o Selic é utilizando a taxa base de juros da economia, que é determinada pelo Banco Central, porém, não é título Selic. Por quê? Se vocês verem no Tesouro, é Selic mais 0,00. Por quê? Este pedaço é indiferente. Porque todo mundo, as pessoas têm liquidez a Selic. As pessoas compram a Selic. Se amanhã o Banco Central estabelece uma Selic muito baixa por política monetária, uma Selic de 1%, o Tesouro vai ter que continuar vendendo título da dívida, não vai? Vai. Ou as pessoas vão todos para o IPCA+, IPCA mais 3, IPCA mais 4, IPCA mais 5, ou as pessoas vão para Selic mais 3, Selic mais 4, Selic mais 5. Sim. O Tesouro Nacional não tem capacidade de dar os juros. Porque isso aqui é fiscal. Monetária é que dá os juros. Porque o Banco Central tem capacidade de forçar o ambiente monetário. Evidentemente que se o Banco Central põe uma Selic de 1%, porque realmente tem fundamento macroeconômico, a Selic vai vender título, porque é os juros que está na economia. Não há opção. A opção é tirar o dinheiro do Brasil e investir em título da dívida pública americana. Se é para ganhar 1% em real, ganha 1% em dólar. Né? Muito bem. Mas o governo emite título da dívida. O Estado, através do BC, dá os juros. Juros é estabelecido por política monetária e não tem nada a ver com o risco fiscal, se ele não estiver em armadilha fiscal. Se a dívida não estiver tão grande que prejudica a capacidade monetária do país, a disponibilidade de capital, a taxa de juros distorce os preços relativos de juros e bens financeiros. Se não acontece risco fiscal, se não estamos na armadilha fiscal, não há porquê os juros não acompanharem a monetária. Se o ambiente monetário não está tranquilo, se o ambiente monetário não está em armadilha fiscal, não tem porquê o risco fiscal dar o título. Quando você tem uma política monetária, um ambiente macroeconômico tranquilo, os juros da dívida pública é numericamente igual aos juros base da economia. Isso começa a desandar quando você tem um problema fiscal. Quando o risco fiscal fica maior que o próprio risco da economia. Então, esse estudo que o Koboro está levantando não precisa disso, bicho. É só você saber keynesianismo. A armadilha fiscal. É você saber keynesianismo, bicho. Se você souber keynesianismo, você sabe disso. ISLM, seu Kobori. ISLM. Pesquisa. Ó, não é escola austríaca não, tá? ISLM. Tá? Keynesianismo.
bens reais da economia que dão um nível dos juros para o produto potencial. Tá? Gente, este vídeo já está ficando enorme, enorme. Eu tratei dos problemas de que o seu Cobori não sabe fiscal, nem sabe monetária. E se vocês gostarem, se esse vídeo alcançar aí umas 10 mil visualizações, eu posto a segunda parte. Se não, não. Se não, e se o seu Zé Cobori, José Cobori,